meu lindo, maravilhoso, que vai nos abençoar com a palavra de Deus hoje. O arru não foi aquele esperado, porque ela falou que os homens não se metem. Provocou os homens, não foi, pastor? Amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Eu queria conhecer e saber se nesta noite nós temos visitantes. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira, segunda vez? Tem alguém? Levanta sua mão. Tem uma irmãzinha lá atrás, ó. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não? A irmã, seja muito bem-vinda. Nos alegramos com a sua presença. Recebe os nossos cumprimentos através do Ministério Boas-Vindas, que vai até você. Tenho certeza de que Deus tem algo tremendo para você e para todos nós. Antes da palavra, eu quero fazer uma oração pelos aniversariantes. Aniversariantes do mês de janeiro e aniversariante do mês de fevereiro. Onde estão vocês? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Venha rapidamente. Nós vamos estar orando por vocês. Eu tenho certeza de que tem um grupo grande, né? Um grupo bonito. Ih, rapaz, tem bastante gente, hein? Glória a Deus. Eu vou estar aqui erguendo a minha voz, orando. Eu vou pedir pastor Divino, pastor Renato, pastor Gilson, para impor as mãos, abençoar esses nossos irmãos e irmãs pelo aniversário de nascimento, de casamento. Igreja, vamos mudar de posição. Ergue as suas mãos na direção de cada um deles. Vamos agradecer a Deus pela vida, por tudo que Deus tem realizado e pelas promessas de Deus que temos certeza de que hão de se cumprir nas nossas vidas. Amém? Então vamos fazer isso. Ore por eles. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos, ó Deus, com cada um desses irmãos. Eles estão aqui recebendo essa oração pela passagem do seu aniversário natalício, pelo aniversário de casamento. Abençoa grandemente cada um deles. Em nome de Jesus, Tu és o Senhor da vida, é o Senhor que tem abençoado, tem cuidado, tem protegido, tem dado livramento. É o Senhor. E nós estamos aqui para Te agradecer, ó Deus. Abençoa cada um deles. Derrama, Senhor, bênçãos sem medida. Que os sonhos, ó Pai, de cada um, na qual eles têm apresentado ao Senhor, uma vez em conformidade com a Tua palavra, o Senhor venha atendê-los, venha realizar. Em nome de Jesus, abençoa, não só eles, mas a família aqui representada, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso a eles, para o Senhor Jesus. Amém. As nossas recepcionistas têm uma lembrancinha para você. Se for aniversário de casamento, para o casal. Deus abençoe você. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que é luz para cada um de nós, é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos, ó Deus, te agradecer. E ao mesmo tempo, ó Deus, te pedir que a Tua palavra, ela se cumpra nas nossas vidas. Nós estamos aqui para ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, todos nós, a começar por mim, Senhor. Então, ó Pai, nos abençoa. Espírito Santo, faz a Tua obra, faz um conserto nas nossas vidas. É isso que nós queremos. E pela fé, já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus colocou no meu coração para que nesta noite eu pudesse estar aqui falando a respeito do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, como nós acabamos de ler, é uma seleção de virtudes, né, que são produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta, na verdade, de uma conduta de vida íntegra, íntegra de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é o fruto do Espírito Santo? Nós precisamos entender. Mas antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, nós precisamos saber que o apóstolo Paulo, né, ele também nos alerta sobre os perigos das obras da carne. Ele também relata sobre as obras da carne. E essas obras, elas também são uma seleção de práticas pecaminosas, decorrentes da natureza decaída do homem. Isso está também no livro de Gálatas, não precisa abrir, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, você vai encontrar Paulo falando sobre essas obras da carne. O fruto do Espírito, que nós mencionamos aqui, dentro do capítulo, Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo Jesus. E, além disso, o apóstolo Paulo enfatiza que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus. Não é. Mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Só através do Espírito Santo de Deus. Querido, uma verdade, que nós vivemos uma intensa luta entre a carne e o Espírito. Isso diariamente, isso constantemente, em todo tempo há uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito, ele abomina os desejos da carne. E a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito busca nos conduzir. Então, nós precisamos atentar para todos os detalhes, porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele busca uma brecha, uma legalidade para poder atuar na nossa vida. O fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal.
Essa é que é a verdade. É o resultado natural de uma nova vida. Uma vida regenerada, uma vida que reflete, na verdade, o novo nascimento, a vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons espirituais. São coisas diferentes. Os dons que o Espírito concede a algumas pessoas, entre parênteses, né? Alguns dons especiais, ele concede a algumas pessoas para que elas utilizem esses dons a serviço da igreja. Os dons que o Espírito Santo concede têm essa finalidade. Não é apenas para o nosso proveito próprio, mas é para servir a igreja. Essa que é a verdade. É a finalidade dos dons que o Espírito Santo nos concede. O fruto do Espírito, ele é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. E por que nós encontramos na palavra de Deus, por que o apóstolo ele fala o fruto do Espírito? E quando ele fala das obras da carne, ele usa o plural. Por que ele usa o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito? Diferentemente das obras da carne, é onde ele usa o plural. É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações do fruto, ele usa o singular e não o plural. Mas já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, obras da carne. E nós precisamos entender o porquê. Isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito, ele é uma unidade. Diferente das obras da carne. O fruto do Espírito é uma unidade. Eles pertencem a um só fruto. E não somos nós, não temos essa capacidade de produzir este fruto. Somente o Espírito Santo, Ele é que produz em nós essas capacitações, essas virtudes tão importantes para cada um de nós. Essa que é a verdade. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude, ela está ligada à outra. Portanto, essas virtudes, elas são indivisíveis. E juntas, elas formam o fruto. Eu quero pedir à minha esposa, me dá esse... Eu até fiz de propósito, tira aqui para mim, por favor, para que a gente pudesse entender melhor as duas. Eu tenho aqui um fruto, não é? Podemos dizer que simboliza o fruto do Espírito. Eles estão em unidade. Eles formam o fruto. Já aqui, nós temos o fruto, mas incompleto. Está faltando alguns gomos aqui. Não é verdade? Isso, nós podemos dizer que algo está faltando na nossa vida. O fruto não está completo.
há um buraco, há uma brecha que nós estamos dando. E a culpa é nossa. A culpa não é de Deus. O fruto do Espírito é para os redimidos. E todos nós o somos. Não é verdade? Amém? Somos nova criatura, temos uma nova vida. Nós temos essas virtudes, essas capacitações a nossa mercê. Agora, muitos de nós não evidenciamos esse fruto em nós. Muitos são aqueles que se deixam levar, na verdade, pela carne. Tem um lado da sua vida que ele luta, que ele busca, que ele se esforça, mas que ainda não retrata, não testemunha que o Espírito Santo de Deus fez a obra completa. O fruto, ele não está completo, falta ali alguma coisa. Queridos, também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as virtudes. Sem amor, não vamos a lugar nenhum. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade e assim por diante. Sem o amor, fica difícil obter o fruto por completo na nossa vida. Ele é a base. Nós podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes que nós citamos quando acabamos de ler. O que, na verdade, se espera dos verdadeiros cristãos está na pregação de João Batista, quando ele enfatiza que o arrependimento verdadeiro produz fruto visível de mudança de comportamento. É isso que diz na palavra de Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nós podemos agora falar um pouco a respeito de cada um desse fruto. O amor, como nós acabamos de falar, ele é a base. Fica muito difícil você construir, fica muito difícil você buscar as outras coisas se você não tem amor. A própria palavra de Deus, ela nos dá esse entendimento, ela afirma o que nós estamos falando. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Precisamos ser homens, mulheres, cheios de amor. O amor é a base. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus não dá para medir. A palavra de Deus diz, e nós cremos, que Deus nos amou de tal Ele nos deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar. O apóstolo João,
ele também escreveu que aquele que não ama, isso está em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Veja a importância que nós precisamos entender e nós precisamos buscar em Deus intensamente. O amor precisa estar em cada um de nós. A alegria faz parte desse fruto. A alegria é uma consequência direta do amor. E essa não é uma alegria superficial. Essa alegria que eu estou falando, ela não está baseada na ausência de aflições, de dificuldades, não é isso. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nós nos alegremos, mesmo diante da dor. Pois somos capazes de compreender aquilo que está no capítulo de Romanos 8, 28, que diz o quê? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. E aqui eu faço uma pausa para fazer uma ilustração. E eu louvo a Deus. Não estou louvando o homem, mas eu agradeço a Deus pela obra que Ele realiza em cada um de nós. Talvez alguns saibam e a maioria não sabe, o pastor José Luiz, na noite de segunda-feira, um pouco antes da meia-noite, ele sofreu um assalto. Pastor José Luiz. Ele estava chegando quase na porta de casa. Quase. Lívia está ali, ó. Quando 2 homens numa moto o renderam, anunciaram o assalto, levaram o seu relógio, levaram o seu celular e também levaram o carro. Carro esse que era da filha. Está ali ela ali, ó. Carro da Lívia. Só não levaram ele pela misericórdia de Deus, porque eles queriam levá-lo também. Então levaram o carro, o celular e o relógio. Isso ontem, segunda-feira, um pouco antes da meia-noite. Eu vim saber através do irmão Paulo Rangel. Um pouco depois, Paulo Rangel botou uma mensagem dizendo assim: boa noite, pastor. Paulo Rangel botando boa noite. Eu respondi, e aí ele teve a oportunidade de contar, porque ele já sabia. O que eu quero dizer é que na terça-feira pela manhã, o pastor José Luiz esteve aqui na igreja junto com a sua filha. E aí, pelo monitor, eu vi que era ele que estava tocando, e eu fui recebê-lo, eu falei, eu vou lá consolar o meu irmão, né? Vou lá dar um abraço nele. E aí eu pude testemunhar. Pastor José Luiz, tranquilo, em paz, alegre, essa alegria que eu estou falando. Pastor, Deus é contigo, pastor. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Tranquilo, meu irmão. Sem problema. Deus sabe de tudo, Deus está comigo. Eu quero saber do evangelismo. Foi a palavra do pastor José Luiz para mim. Eu quero saber do evangelismo. É isso que eu quero. Ele estava alegre, brincando. A sua filha brincando. Que eu fui falar com ela. Eu falei, senhora, eu estou triste. É porque antes eu ia dar carona. Agora eu vou pedir carona para alguém.
Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. O diabo vai tirar a nossa alegria? Essa alegria que habita em nós, quem produz, é o Espírito Santo de Deus. Tem um cântico, né, antigo, né, pastor Divino? Que diz: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Eu vou parar por aqui, senão a igreja vai... A gente começa a cantar esses hinos antigos, a igreja, ó, né? Não é por circunstância. O diabo não vai ofuscar nunca a nossa alegria, não vai apagar essa alegria. Não é porque tudo nos vai bem, não é porque nós estamos com dinheiro. Não importa a situação, é o Espírito Santo de Deus que produz. E eu não falo só para o pastor José Luiz, nem para a Lívia, eu falo para todos nós. Todas as coisas, querido, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem. Nós não sabemos de nada, Deus sabe de tudo. A paz. No livro de Salmos, aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmos, capítulo 119, no versículo 165, diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Se você ama a lei de Deus, você tem paz, a paz do Senhor. E essa paz, ela é resultante do amor. Essa paz é a marca de um coração sereno. É uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Longanimidade. Aí que nós começamos a entrar numa área, né, onde muitos não atentam, não vigiam. Longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. A paciência, como fruto do Espírito Santo, ela é fundamentada na confiança de que Deus, Ele sim cumprirá as suas promessas. É a certeza de que Ele não nos deixa cair em desespero. Mas nós encontramos, não vou falar lá fora, mas encontramos no meio da igreja, dos cristãos, aquele que diz, aquele crente Gabriela, você já ouviu falar? Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Não é assim mesmo? Quantos crentes não falam isso? Ah, eu nasci assim. Eu vivo assim, eu fui ensinado assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E ainda diz: quem é que vai me mudar? Isso nos faz acender o sinal de alerta. Não é isso que o mundo espera ver em cada um de nós. Benignidade. O nosso Deus manifesta a benignidade resultante do amor. Nós somos aconselhados a demonstrar benignidade, não causar dor a ninguém. Bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade, presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. Nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto.
Esse fruto leva-nos a rejeitar tudo que é mal e tudo que é perverso. Fidelidade. Algumas traduções aparece traduzida como quê? Como fé. Ela tem uma certa relação entre bondade e benignidade, mas na verdade ela se encaixa melhor como lealdade. A fidelidade, como fruto do Espírito, ela não se resume apenas da nossa fidelidade só para com os homens, mas principalmente a nossa fidelidade para com Deus. Fidelidade para com Deus. E como nós podemos ser fiel a Deus? Obedecendo a sua palavra. A sua palavra. Infelizmente, encontramos no meio dos cristãos aqueles que interpretam de maneira errada a palavra, para que ela venha se encaixar dentro do seu entendimento, dentro das suas condições. Essa que é a verdade, infelizmente. Mas a palavra de Deus precisa ser obedecida na íntegra. Precisamos ser fiel a Deus em tudo. Ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Nós precisamos, e aí a gente pode falar de muitas outras coisas. A palavra de Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. E nós precisamos usar dessa fidelidade para com Deus, obedecendo a sua palavra. Mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. E aí pode acontecer muitas coisas. Isso pode acontecer comigo e com você, se nós não atentarmos, não vigiarmos. Nós vamos perder a mansidão, deixar de ser pessoas mansas. E aí, quando você está num carro, aqueles que são motoristas e recebem uma fechada, né? Ou quando alguém causa uma avaria no seu carro, ou então tem muitos outros exemplos. Como é que nós ficamos? Agressivos, nos deixamos levar pela raiva, pela violência, ou nós vamos procurar ser mansos, procurar resolver da melhor forma, sermos gentis uns para com os outros. E se nós conseguirmos ser pessoas gentis, nós vamos estar revelando o fruto do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. Nós vamos deixar transparecer para as pessoas que somos imitadores de Cristo, na verdade. Porque Cristo, Ele sempre foi uma pessoa mansa. Aí você vai dizer, e no dia que Ele estava lá, do lado de fora do templo, lá e chutou tudo, mas aquilo ali tem um significado. E nós precisamos aprender por que Jesus fez aquilo. Ele não deixou de ser manso porque fez aquilo. E isso cabe numa outra pregação. Nós precisamos ser imitador do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus diz o quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É Ele quem diz isso para mim e para você. Não sou eu que estou dizendo para vocês. Aprendei de mim. Faça.
aquilo que eu tenho feito. Domínio próprio. Nós estamos quase terminando. Ele pode ser visto na relação de alguém que tem uma relação consigo mesma. É também, e pode ser traduzido como temperança. O domínio próprio descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Você consegue, naquela hora da aflição, daquele momento inesperado, você consegue se autodominar? Ou você, naquele momento, você explode? Naquele momento você deixa que a raiva predomine? Naquele momento em que você está sendo mexida por alguma coisa, alguém está falando alguma coisa a teu respeito, fazendo alguma coisa contra você, você se autodomina, você consegue dominar-se, você tem esse domínio próprio, contém a si mesma, você submete a sua vontade à obediência de Cristo? Ou você se deixa levar pela carne? Porque tem horas que, se não vigiar, a carne prevalece. A carne prevalece. E nós precisamos, querido, estar vigilantes. Nós precisamos dar testemunho de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. As pessoas lá fora, eles estão nos observando. Cada palavra, cada detalhe, cada gesto. Essa é a verdade. Nós somos observados o tempo todo pelas pessoas. Sem contar que o diabo, ele está ao nosso derredor buscando uma brecha. E quando ele vê que o fruto não está completo, como nós vimos na laranja, faltando alguns gomos, ele vai dizer, aquela área ali, ó, ali é o fraco, ali é a brecha, ali é onde está a legalidade, é ali que eu vou atuar. É ali onde ele tem dificuldade, é ali que eu vou. Eu vou entrar, é por ali. Então nós precisamos estar atentos, vigiar. Quando a palavra de Deus, vigiai e orai, é por isso. O Espírito Santo habita em mim e em você. O fruto do Espírito Santo são capacitações, são virtudes que ele, o Espírito Santo, produz em nós. E se nós não estamos evidenciando, a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa não é de Deus. Agora, nós é que precisamos reconhecer. Nós é que precisamos estar nos pés de Deus. Nós é que precisamos nos esforçar para fechar todas as brechas. Para mostrar para as pessoas que hoje nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova vida, não somos mais aqueles de outrora, de antes. As palavras não são mais as mesmas. A maneira de viver é diferente. É isso que nós precisamos despertar nas pessoas. Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo diz assim: contra tais coisas não existe lei. Não existe lei. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão.
simboliza o caráter cristão, o caráter de Cristo em nós. Quando nós conseguimos testemunhar todo esse fruto, tudo que o Espírito Santo é capaz de produzir. E aí sim, quando o Espírito Santo, presente em nossa vida, vê que Ele produziu e nós estamos testemunhando, nós estamos evidenciando essa presença do Espírito Santo, aí Ele vai começar a derramar os dons. Eu vou derramar esse dom. E dons são coisas que nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos. Nós temos que estar diante de Deus e dizer: Senhor, me concede o dom de cura. Eu quero abençoar meus irmãos. Eu quero abrir a minha boca, eu quero colocar as minhas mãos de pessoas serem curadas. Isso não vem de mim, vem de Ti. O dom pertence a Deus, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque a gente conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que sabemos pregar, que sabemos falar, nada disso. Deus, Ele concede dons àqueles a quem Ele achar melhor, a quem Ele desejar. Mas é preciso, Ele pode até dar muito antes de pedir, de cada um de nós estar diante dEle pedindo. Mas Ele quer ouvir, que nós desejamos. Então nós podemos e devemos pedir a Deus. O apóstolo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Isso está em Gálatas 5:24. Jesus, Ele nos concede tudo o que nós precisamos, irmãos, para vivermos em novidade de vida, de uma forma que agrada a Ele. Nós devemos viver de uma forma, de uma maneira compatível com a nossa fé, compatível com a nossa pregação. Você fala de Jesus para as pessoas, você fala de Jesus para uma pessoa da família, um parente, um amigo. Mas o que Ele está vendo em você? Qual é o testemunho que eu e você estamos dando para eles? Isso é sério, isso é importante. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notado em nosso modo de viver é o fruto do Espírito Santo. E para terminar, só para trazer a lembrança, as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia? Sensualidade, luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizade. É obra da carne. Porfia. Tem umas palavras na Bíblia que a gente precisa ir lá, né, procurar saber. O que quer dizer porfias? Né? Insistente, ação de brigar por algo que é alvo de desejo de outra pessoa. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Você sabe o que é dissensões? Divergência de opiniões, de interesse, de sentimentos. Facções. O que é isso, pô? Dentro da igreja, facção. É grupo separado, grupo distinto. Nós somos os tais, nós somos os melhores. Não pode existir no nosso meio. Somos todos iguais. Invejas, bebedices, glutonarias. Crente come, mas tem que ter, moderação. Tem uns crentes que não podem ver comida. Estou falando besteira? Tem que ter calma, tem que ter educação. Não é? Nós temos que testemunhar para as pessoas. Eu disse ainda há pouco que as pessoas estão olhando.
E aí o crente, olha, eu não bebo, não fumo, eu não jogo, mas eu como a beça, hein? Falou em comida é comigo mesmo. Aí ele, ó, o ímpio fica só olhando lá. Poxa, esse crente, ó, mal educado, ó, não deixa ninguém comer. Ah, Deus não é capaz de ensiná-lo a ter educação. É verdade. E a palavra de Deus diz que esses não herdarão o reino de Deus. Queridos, aquilo que nos falta, aquela área onde nós temos dificuldade, nós precisamos ser humildes para pedir a Deus. Senhor, trabalha nessa área. Eu tenho dificuldade, eu confesso. Não tem como eu esconder. Eu tenho dificuldade. O sangue me sobe a cabeça e eu então perco a noção. E aí eu não tenho domínio próprio, eu não tenho mansidão, o negócio fica esquisito mesmo. Mas nós precisamos reconhecer e dizer, trabalha na minha vida, Espírito Santo. Eu não quero ser assim. Eu quero mostrar para as pessoas a obra que o Senhor realizou na minha vida. E eu sei que eu não está completo. Eu preciso, eu quero isso para mim. A palavra de Deus diz em Mateus 7, no versículo 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém, igreja? E eu não posso e nem quero terminar esse culto, essa reunião, sem dar a oportunidade de você expressar a sua humildade e dizer, Deus Todo-Poderoso, o Senhor me trouxe aqui nesta noite porque o Senhor me conhece. Tu sabes aquela área onde eu luto, a área onde eu tenho dificuldade. E eu preciso, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê forças, que o Espírito Santo de Deus fale muito mais, trabalhe na minha vida. E eu quero orar por você. Então, se você é um daqueles que, em alguma área da sua vida, precisa da ação, do mover do Espírito Santo, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Deus te trouxe aqui nesta noite para completar a obra. Você não pode, não deve ficar com vergonha, tímido. Você precisa ter humildade. Deus, foi o Senhor que me trouxe aqui para ouvir essas palavras. Parece que o pastor Adilson conhecia a minha vida, mas não, querido. É o Espírito Santo de Deus, Ele conhece você. Ele sabe muito bem da luta que você tem, que você trava, o esforço que você tem feito. Mas Ele quer completar a obra na sua vida. Ele diz, filho, filha, eu estou aqui. Peça-me. Eu te dou, me busque. Você vai me achar, você vai me encontrar. Deus quer completar a obra na nossa vida, amados. Não se deixe levar pelos impulsos, pelo temperamento. Não se deixe levar por situações inesperadas que acontecem, que vêm de repente, te pega de surpresa, e você não esperava e se deixou levar pela carne. Deus espera arrependimento. Deus espera quebrantamento. Deus espera ver humildade.
os humildes serão exaltados. Aleluia, aleluia. Deus está te dando uma oportunidade de trabalhar na sua vida. Trabalhar na sua vida. Você pode ter certeza de que é da vontade dEle, é do querer de Deus. Fazer você um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Jesus. Não nos deixe levar pelos impulsos, não nos deixe levar pelos ensinamentos que nós tivemos no passado, os ensinamentos dos nossos pais, a maneira como fomos criados, o ambiente onde nós crescemos. Não importa isso. Me importa é saber que Tu és poderoso para operar e fazer mudanças na minha vida, na nossa vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Os pastores, por favor, ore por esses irmãos. Impõe as mãos sobre eles, ministre sobre a vida deles. Peça ao Espírito Santo para ajudá-los. Foi Deus que trouxe você aqui nesta noite. Foi o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, é o Senhor que faz diferença na nossa vida. Quem éramos, quem somos? Somos pessoas regeneradas, redimidas, transformadas. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, meu irmão. E se Ele habita em você, Ele faz a obra. Aleluia. E se esse fruto não está completo, Ele está aqui nesta noite para completar. Você vai sentir a diferença. Você não será mais o mesmo. Aleluia. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca nesses irmãos, nessas irmãs. Toca, Senhor, na igreja. Na verdade, o que nós queremos é testemunhar. É testemunhar para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para todos aqueles a quem o Senhor colocar diante de nós. Testemunhar a obra do Espírito Santo de Deus. E dizer para eles: o Espírito Santo de Deus, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida, Ele quer e pode transformar a sua também. Foi Ele que me curou, foi Ele que operou, foi Ele que transformou. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Aleluia. Aleluia. É Ele que me enche de amor. Ele é quem me faz uma pessoa alegre, uma pessoa cheia da paz do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que faz com que sejamos pessoas longânimas, benignas, bondosas, fiéis, mansas. É Ele, a presença dEle é que produz em mim domínio próprio. A carne não prevalecerá, em nome de Jesus. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, a bênção do Senhor. Recebe a cura, recebe a cura. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Igreja, vamos ficar de pé. E vamos agradecer a Ele, todos nós. O amor de Deus, Ele é completo. O amor de Deus não tem como descrever. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela riqueza da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela Tua obra nas nossas vidas. Aleluia! Obrigado, Senhor. O Senhor operou, o Senhor ministrou nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque saímos daqui diferentes. Glória a Deus, aleluia. Comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele. É Ele que produz em você o fruto, a obra por completo, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso, por esses momentos edificantes na nossa vida, aonde nós meditamos na Tua palavra, aonde fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Leva-nos de volta para casa. Leva-nos debaixo da Tua proteção, Senhor. Livra-nos contra todo o mal. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Venha o Teu reino, Senhor, de amor, de paz, de justiça sobre cada um de nós. Essa é nossa oração e assim fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja junto comigo diga amém. Vai na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você.